pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série em que estamos falando sobre o México após a Revolução Mexicana. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores eu falei sobre como foi o processo da Revolução Mexicana e também falei como na Constituição de 1917 foram estabelecidos diversos preceitos que surgiram justamente desse movimento revolucionário. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma outra consequência muito importante, que foi a criação do PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que foi um partido que dominou a política mexicana logo após a Revolução. O PRI, na verdade, ele foi constituído como PNR, Partido Nacional Revolucionário, foi criado em 1929. Ele foi criado como um partido para acolher as figuras que vieram da Revolução Mexicana para sair do ambiente de luta armada, do movimento de guerrilha, do movimento de guerra civil, e partir para um outro âmbito, que seria um âmbito político, propriamente dito, de eleições, né, de lidar com a máquina pública. Esse partido, em 1936, ele mudou seu nome para Partido da Revolução Mexicana, e em 1946 ele foi reformulado como o Partido Revolucionário Institucional. E a partir desse momento ele se tornou um partido corriqueiro e não mais um partido que tinha por finalidade abarcar as pessoas oriundas da Revolução Mexicana, porque já tinha passado mais de 20 anos após o seu término e o contexto político era outro. A singularidade desse partido já começa pelo seu próprio nome, Partido Revolucionário Institucional. Ou seja, como que uma revolução é institucionalizada? Na verdade, uma revolução é o contrário da instituição. Uma revolução pretende justamente acabar com as instituições. Então, a falta de identidade, ou talvez o contrário, a tentativa de abarcar todas as identidades, já está no próprio nome desse partido. É um partido que, ao longo de sua história, ele tende a ser chamado de partido de centro justamente porque ele não tem uma ideologia definida. Ele vai ser de esquerda, ele vai ser de direita, isso tudo conforme for a necessidade do momento. O Partido Revolucionário Institucional, ele, durante o século XX, provavelmente ele foi o partido mais poderoso de toda a América Latina. Basicamente, ele teve todos os presidentes desde a década de 1930 até o ano 2000. Então, a gente fala aí de mais de 70 anos de um único partido à frente com a presidência do seu país. E não apenas a presidência. Era um partido que tinha o governo dos estados, era um partido que fazia a maioria no Congresso, era um partido extremamente forte dentro do México. Era um partido que abarcava todo mundo, abarcava no topo da sua pirâmide os latifundiários, as figuras financeiramente e politicamente mais poderosas, tinha pessoas das áreas urbanas, tinha o campesinato, ele abarcava qualquer perfil de pessoa, porque ele não tinha identidade. Então, ele sempre funcionou como uma instituição que engloba todo mundo e que, no final das contas, acabava não tendo nem mesmo oposição. Ele se tornou uma esfera dominante com baixíssima oposição no México. O escritor peruano Carlos Vargas Llosa, ele chegou a dizer que o PRI seria a ditadura perfeita, porque era seria uma espécie de ditadura, era um único país que através das eleições sempre se mantia hegemonicamente. A visão desse partido ela gera certas divisões em analistas. Como no caso Vargas Llosa, muitos o veem como um partido que seria uma espécie de ditadura disfarçada. Foi um partido que usou muito de fraude eleitoral, que usou de todas as ferramentas que vão contra princípios democráticos para se manterem no poder.
mas ao mesmo tempo era um partido que tinha uma composição extremamente plural, tinha uma composição extremamente diversificada. Um outro ponto foi o seguinte: o México não teve uma ditadura militar, né, durante o século XX. Após o Porfiriato, após todo o período da Revolução, não houve uma ditadura militar no México, ao contrário do que a gente viu ao longo de toda a América, como a gente teve no Chile com Pinochet, como a gente teve na Nicarágua com Somoza, no Panamá com Noriega, a ditadura militar no Brasil, com o Videla na Argentina. O México não teve um processo ditatorial. Por quê? Porque tinha esse partido que era extremamente forte. Então, muitos analistas também consideram que a existência desse partido fez com que o México não caísse na direção de uma ditadura igual o restante da América Latina caiu por volta dos anos 1950, 1960. Esse foi um partido, como eu disse, extremamente poderoso, e o seu poder começou a cair justamente na década de 1990. Como é de conhecimento geral, na América Latina da década de 1980, ocorreram graves crises de dívida pública nos seus muitos países. O Brasil foi um dos países que passou por esse tipo de crise. E no México chegou ao poder, pelo PRI, o presidente Carlos Salinas. Carlos Salinas, ele pegou o México num período complicado, porém ele conseguiu levar o México para dentro da OCDE, que é uma instituição que o Brasil está tentando entrar atualmente, e também foi no período em que foi assinado o NAFTA, que foi o Acordo de Livre Comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. Porém, em 1994, dois eventos extremamente pesados na política mexicana vieram acontecer. O primeiro foi o chamado efeito tequila, foi uma forte crise econômica que abalou o México e que viria a ter consequências fortes nos anos seguintes. Em 97 na Rússia, nos tigres asiáticos, em 98 viria a atingir o Brasil, e também em 1994 foi quando começou o levante armado do Exército Zapatista de Libertação Nacional, que foi um movimento de luta armada de grupos indígenas no sul do México, no estado de Chiapas. Então, o último ano do governo do Carlos Salinas foi muito conturbado, tanto por um movimento de guerrilha, quanto por uma crise econômica. E crises econômicas prejudicam demais partidos políticos na sua manutenção no poder. Soma-se a isso que o candidato que seria indicado, preferido pelo Carlos Salinas para suceder à sua presidência, ele acabou sendo assassinado. Então, o indicado foi o Ernesto Zedillo, que sucedeu o Carlos Salinas num momento extremamente conturbado. Ele teve todo o seu período de presidência envolvido com essa crise econômica que assolava o mundo, e no ano 2000, pela primeira vez em 70 anos, o Partido Revolucionário Institucional não conseguiu fazer o seu presidente. E nesse ano foi eleito o Vicente Fox. E a partir dos anos 2000 começou uma leva de novos partidos conseguirem fazer o seu presidente. O PRI conseguiu voltar apenas em 2012 com Henrique Neto. O mandato dele terminou em 2018 e o López Obrador ganhou as eleições, sucedeu, ele é de outro partido, não é o PRI atualmente na presidência do México. Então, a gente vê como todo um processo político originado da Revolução Mexicana criou um grupo político que dominou o México durante todo o século XX, e apenas no final dos anos 2000, após uma série de crises econômicas, uma série de conflitos armados dentro do México, que esse grupo político veio a perder o seu poder. E com isso a gente encerra aí a nossa série, que estava falando sobre como a Revolução Mexicana trouxe diversas alterações para a sociedade do México. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.